Fala aí, galera, eu sou o Matheus Santos e aqui comigo está a Larissa. Oi, gente! Esse é o segundo episódio da Rádio Uni, então vem com a gente! Para começar o nosso programa, eu vou passar agora uma entrevista que eu fiz alguns dias atrás com a banda Última Cidade Livre. Nesse papo, a gente falou um pouco sobre rock, a cena da cidade e também da influência do contexto político sobre isso. Então, se liguem! Fala aí, galera, a gente está aqui no nosso quadro de entrevista e hoje a gente traz conosco a banda A Última Cidade Livre. Comigo estão aqui Matheus e Daniel. Então, acho que seria legal vocês se apresentarem e contarem um pouquinho sobre a banda e os outros membros que não estão presentes. Bom, eu sou o Daniel, então é uma oportunidade muito legal para a gente estar aqui podendo falar sobre o nosso trabalho, né? E a Última Cidade Livre é uma banda que a gente começou, acho que há cerca de uns 2 meses atrás, mais ou menos. A gente tinha tocado já algumas vezes juntos, assim, mas era mais quando a gente saía entre nós, porque nós somos amigos, nós somos colegas, então a gente está sempre junto, sempre interagindo, né? E aí um dia a gente decidiu engajar nessa ideia, assim, de ter uma banda, de fazer as nossas composições. E agora a gente tá aqui, né? Eu e o Matheus. E sou eu, o Matheus, o outro Matheus também, o Matheus Silveira, o Rodrigo, o Lohan, e também toca com a gente é o professor André, mas geralmente é mais assim quando ele tá tendo um tempo também, assim, de tocar com a gente. E com relação, assim, à questão de quem toca o quê? Já existe uma definição de, por exemplo, o Daniel vai ser o vocal, o Matheus vai ser o guitarrista, ou você fica sempre variando, assim, a formação e quem vai tocar o quê nas músicas? Então, a gente teve um trabalho de composição no início que meio que cada um pegou o seu instrumento de origem, assim, né, que trabalha mais com ele e foi executando as composições que estavam sendo realizadas ali, tipo, um trouxe uma letra, outro trouxe uma harmonia, criou a harmonia pra letra, ou só juntou e deu certo, trabalhou o vocal e tudo. E a função do instrumento é sempre essa coisa, tipo, baterista tem 3, então os 3 bateristas, essa música eu gostei dela, eu quero tocar ela, entendeu? Aí vai lá, pega a bateria. Aí o outro, eu quero tocar guitarra, né, eu quero fazer solo. Ele pega a guitarra, então ele é bem livre, assim, não tem essa coisa engessado, assim, que todo músico tem que ficar num instrumento só pra banda inteira, assim. Se tu tiver a fim de tocar um som, aquele som ali, se sente bem tocando, só pegar, entendeu? Ninguém vai falar nada, assim. Né? Sim. Tu comentaste sobre essa questão de cada um trazer uma coisa e formar uma música, enfim. E como se deu a ideia da origem da banda, assim? Como surgiu essa ideia da Última Cidade Livre? Então, a gente tava meio com uma necessidade de ter uma banda, entendeu? A gente tem várias bandas que a gente já participa, bandas aqui dentro da universidade, com grupo de extensão, com cadeiras. Só que a gente estava sempre junto, fazendo som e a gente tinha tempo livre. Então a gente decidiu criar um projeto novo. A gente se sentou junto, assim, numa mesa, botou um papel em branco e começou a largar a ideia de como devia ser a banda. Entendeu? Sim. Nem tudo que foi pro papel a gente conseguiu concretizar depois, né? Mas funcionou, entende? A gente juntou uns músicos, pensou no que ia fazer e criou e fez e já tá fazendo vários shows e convites, né? E a gente não tem ainda página, a gente não tem vídeo postado, a gente só tá nessa função de participar da cena, entendeu? Sim. Entrar na cena e tocar junto com as bandas que já são bem lugar aqui na cidade, né? Uma certa caminhada, uma trajetória. Então, vocês comentaram que fazem parte do rock, e o rock, ele tem vários, digamos que subgêneros, como o punk rock, o hard rock, enfim. Vocês acham que se enquadram, assim, dentro de qual desses subgêneros dentro do rock? Acho que essa é a parte mais difícil, mais complicada, sabe, quando a gente fala da Última Cidade Livre. Porque, falando entre os músicos individualmente de cada um de nós, a gente carrega influências bem diferentes, sabe? Por exemplo, o Rodrigo e o Matheus Silveira, que vieram de São Paulo, eles já têm umas influências mais, tipo, o punk, hardcore, do rock também, o MPB, e eu já tenho influências um pouco mais puxadas do rap, tanto quanto do rock também. O Matheus já tem uma pegada, acho que mais do MPB e da ideia do vapor também bastante enraizada já, né? Mais do rock psicodélico, assim, aquela função que trabalha a harmonia bem, trabalha essa coisa da percepção da pessoa, né? De usar o som para criar ambientações para ela. Então, por exemplo, a gente não teria como definir um gênero. Eu diria que é rock.
Eu diria que é uma banda de rock, até pelo jeito que a gente se apresenta, o jeito que a gente toca, assim, o jeito que... A performance, assim, é um rock, né? O som também é um som bem pra frente, então é bem rock and roll mesmo. E aí... Dentro dessa função, a gente, as nossas composições, por exemplo, tem composições que é um reggae, tem composição que é um hardcore, tem composições que é uma música, um rock mais calmo, que fica mais pegada depois, entende? Então não tem como definir com um gênero só, então, mas eu diria que é rock. Eu diria que a gente é uma banda de rock experimental, por assim dizer, que é o que a gente faz. Mistura gêneros para tentar expressar politicamente as ideias, né? Sim. E até pela questão de cada música a gente trocar, fazer esse rodízio com a formação, acaba que cada som sai sempre com uma identidade muito, muito única, assim, sabe? Pelo fato de mudar a pessoa que tá trocando aquele instrumento, a expressão de cada som é muito diferente. Cada som é único, cada som que vai acontecer, porque tá ali tocando, tá o baterista, quando o baterista sai, chega outro baterista, e tu vê que ele tem uma pegada diferente, então isso já cria, tipo, cada música consegue não ser, tipo, não tem como representar a banda toca desse jeito. Sim. Porque cada música nossa pode ser uma coisa diferente, o tecladista pode sair, pegar a guitarra e tocar a guitarra de um jeito que nenhum dos outros guitarristas fez, entende? Então sempre pode acontecer uma situação desconfortável. Sim. E existe alguma banda, assim, que seja uma influência pra vocês, ou um cantor solo, algo nesse sentido, assim, que seja vocês tenham olhado e pensado, poxa, dá pra fazer um trampo parecido? É complicado dizer isso, é bem complicado. Porque a referência do rock é inúmeras, né? Do rock, assim, de toda a forma, de todo como ele foi criado, né? Mas hoje em dia, como a gente tem tanta influência, eu acho que isso que é uma banda nova que pensa em vários gêneros. Tem várias bandas que fazem isso, né? Misturam vários ritmos nela, assim. Só que eu acho que essa é a composição do pós-modernismo, né? Que já aconteceu toda aquela estruturação das bandas. Já teve o rock, já teve o reggae, banda só de rock, banda só de reggae. E hoje em dia as bandas tentam misturar tudo isso pra criar uma característica nova do som e tornar mais brasileiro, né? Mais fluido, mais... Acho que a música toda hoje, não só com o que a gente quer fazer na nossa banda, mas falando de um contexto global da música, tá muito, hoje em dia, de experimentação, sabe? O pessoal tá sempre buscando, assim, alguma coisa nova que possa fazer que não foi feita ainda, e acho que é o que sempre move a música, né? A gente sempre quer fazer buscar algo que não foi ouvido ainda, né? Sim. Pensando exatamente nessa questão do tempo, assim, que o Matheus trouxe, a gente vive um tempo complicado enquanto sociedade, assim. Como é produzir e tocar rock nessa conjuntura de muito conservadorismo que a gente vive? Hoje em dia é complicado, porque a proposta inicial do rock, quando ele começou, sempre foi a liberdade de expressão, né? A liberdade de cada um ser quem quer ser, né? Durante muito tempo também a imagem da pessoa que curtiu o rock estava ligada àquela pessoa que geralmente era alguém mais excluído, que estava buscando um lugar de liberdade, né? E acabou que, falando de um cenário nacional e também mundial, hoje em dia o rock não tá vivendo isso, né? Tá tendo uma onda, assim, de um conservadorismo que não devia existir. E eu tinha um certo receio quando a gente começou com a banda, sabe? Eu pensei, putz, eu vou querer falar sobre umas coisas que o pessoal dessa cena musical não tá querendo saber no momento, sabe? Então eu tinha muito medo até de repente a gente sofrer alguma represália, mas a gente teve uma aceitação bem boa, sabe? Até agora, sim, mesmo nas músicas mais políticas que a gente teve. Acho que aqui na nossa cidade, de repente, o cenário musical não tá assim ainda, mas eu tenho visto que hoje em dia tá tendo muito disso, sabe? E não só no rock, mas em outros gêneros musicais, que a proposta sempre foi de trazer liberdade, de trazer essa liberdade de expressão, de se ser quem se é, sem precisar ter medo. Tá começando a voltar a ter uma onda aí que tá indo contra tudo isso que a gente defendia. Sim. E pensando assim na cena do rock na cidade, assim, como vocês a enxergam? Ela vem se solidificando novamente, ela vem ascendendo novamente com várias bandas, ou é um processo ainda muito lento, com poucas bandas? Como é que vem funcionando isso? Então, a cena do rock na cidade, ela sempre foi forte. Tudo que acontece, as pessoas vão presenciar, entendeu? Às vezes pode ser um dia ruim, ou
tem outras coisas acontecendo na cidade, mas sempre um público considerável aparece, entende? A gente tem os Supermotos, né, que é aquela coisa que é consagrado aqui em Bagé, no Rock and Roll, entendeu? Todo mundo vai, mais de, 16 mil pessoas passam por lá, muita coisa. Então o rock, ele já tem aqui, tipo, os bares, eles tocam rock nos bares. Sim. É cover, né, não é banda autoral, né, expressando algo novo, mas é o rock, né? O rock, ele já tem a sua estrutura. Então o público do rock tem, mas o público pro autoral e para essas cenas alternativas que tem que ser construído. E, por exemplo, a gente da Última Cidade Livre, a gente fez um evento agora há pouco que teve várias bandas autorais da cidade, e as Similares também já organizava eventos em casa, assim, convidava quem quisesse ir de graça e tocava o som deles. O Caverna Sessions. Também tem os Bananas Espaciais, que também tocaram nesse evento, que eles organizam a edição espacial. Então é uma cena que as próprias bandas vão criando a cena. A banda, ela sente necessidade de tocar. Não tem espaço pra tocar, ela cria o espaço pra tocar. Eu acho que isso é muita resistência. É muito interessante ressaltar, assim, que na época da nossa adolescência ainda, as bandas ainda eram muito de ficar, às vezes, dependendo muito do apoio da prefeitura, sabe? Pra ter um espaço pra tocar. E agora não, eu vejo que tá voltando a ter força esse negócio do faça você mesmo, sabe? Tipo, a gente não tá tendo um apoio, né, da ferramenta pública agora para nos apoiar, então a gente vamos se unir aqui, se juntar, falar com o pessoal de outras bandas aqui, vamos fazer alguma coisa nós por nós, né? Sim. Tipo, é muito bom ver isso, assim, o pessoal ativo na causa, assim. Sim. E com relação a essa questão dos produtores, das pessoas que contratam aqui, pensando no nosso contexto, né? Existe uma boa aceitação, assim, por exemplo, na questão de bares? Como é essa relação das bandas autorais? Que é muito interessante esse trabalho autoral, né? Que puxa e produz o artista local mesmo com quem contrata e com quem é dono de bar, com quem é dono de casa de festa. Existe essa relação boa? Ou ainda vocês sentem muito esse distanciamento desse pessoal que busca contratar, que faz cover, que tem um preço mais acessível nesse sentido? Como é que é? Então, a gente conhece os donos dos bares, a gente conhece eles, a gente toca nos bares. Eu não digo que eles negam acesso a gente a espaço, eles dão espaço pra gente. Às vezes não é um dia favorável do mês, mas pelo menos abriu espaço, entende? A gente consegue tocar lá. Mas ainda falta criar aquela cena de, por exemplo, de querer colocar bandas autorais da cidade em dias bons. Não botar numa quinta-feira, mas botar num sábado, assim, início de mês, entende? Uma coisa pra fortalecer mesmo. Mas aí eles preferem colocar sempre algo mais acessível, né? Tipo, eu não sei se o público que vai em bar prefere um violão a uma banda, assim, eu não sei dizer, entende? Sim. Se, por exemplo, pessoas que vão no BH preferem ver uma banda completa ou várias bandas completas na noite ou um cara tocando violão, entendeu? Eu não sei o que a cena deles precisa. Sim. Mas dentro dessa cena que a gente cria, é muito... É nítido, assim, que as pessoas querem ver as bandas. Elas ficam na frente do palco o evento inteiro pra ver todas as bandas, entende? E na troca de som, elas estão lá vendo, elas estão assistindo a cena musical acontecendo. Elas pagam pra ir, elas vão lá, elas bebem, elas comem, passam horas e horas lá com a gente. Elas estão ajudando a movimentar, né? Então, a fazer o fluxo acontecer dali. Porque por mais que a gente faça isso por nós, ao mesmo tempo, tudo que a gente faz também é pensando meio que nos outros ao mesmo tempo, né? A gente compõe as músicas pra nós mesmos, mas a gente sabe que tem gente que vai ouvir, a gente quer... Possivelmente vai gostar, né? Sim, então a gente também faz pensando, né, em tipo, a pessoa que vai escutar isso vai gostar, vai curtir, então, né, tipo, a gente também precisa que tenham as pessoas ali pra ajudar a existir essa troca, né. Sim. Então, a gente tá se encaminhando pro final. Então, galera, assim, vocês comentaram no início que ainda não tem esses meios de contato, mas quem quiser entrar em contato com vocês e quais eventos vocês vão estar tocando agora logo, como faz para procurar a Última Cidade Livre? Então, a Última Cidade Livre, ela é composta por eu, Matheus Azevedo, né, o Daniel Tapado, o Lohan Lima, o Matheus Silveira, o Rodrigo Morrison e o André Heck, né? São essas pessoas. A gente não tem página, a gente não tem vídeo no YouTube, a gente é só a gente, assim, se quiser entrar em contato, entra em contato com os músicos, né? Ressalva que é por enquanto também, tá, gente? A gente tá providenciando em breve aí. Mas a gente tem 2 shows marcados, que um é pra agora, dia 28 e 29, né? Nesse final que vai ser em Candiota, num seminário internacional de energias, que também vai ir as outras bandas que acompanham a gente, por exemplo, a minha banda, a Vapor.br, a banda do Matheus, do Rodrigo, do Lucas, do Natan, que
que é a Morai Conserva, a Canzone, que é do outro Lucas, que também é aqui da universidade, Lucas Arruda, e também a banda Cosmos Harmônios. Que é um pessoal que entrou esse ano no curso de licenciatura em música. Aí é o Rafael, não, o Thiago, o Vinícius Orff, né, o Fadel, o Patrick, e eu não sei quem tá no vocal agora, só que é uma menina, né, não recordo o nome dela. Sim. Então, acho que pra gente finalizar, que tal uma palhinha, assim, de alguma música? O que vocês acham? Pode ser, a gente vai então tocar uma palhinha de uma música chamada Aurora, composição do Matheus Silveira. Ele não pôde vir aqui hoje, mas a letra foi ele que escreveu e a harmonia, e a partir daí a gente foi fazendo junto com ele. Beleza. Vamos lá então. Isso aí, Aurora, da Última Cidade Livre. Então, eu, em nome da Rádio Uni, agradeço vocês a terem participado da entrevista. Deixo as portas abertas quando vocês quiserem voltar. Agradece pelo convite. Pra gente é ótimo, assim, ter esse espaço pra falar sobre o trabalho que a gente faz e divulgar. Vocês são muito bem-vindos, e quando quiserem divulgar uma música, alguma coisa assim, as portas estão abertas pra gente fazer esse contato. Então é isso. Valeu, guris, e muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Então, foi muito legal gravar essa entrevista, né? E aproveitando bem essa deixa, agora a gente aproveita para exibir também uma conversa que rolou com a professora Clara Dornelles, coordenadora do Jornal Universitário do Pampa. Estamos aqui com a professora Clara Dornelles, do curso de Línguas Adicionais, e ela vai falar um pouquinho sobre o Junipampa, o Jornal Universitário do Pampa, explicar quais ações que ele tem na comunidade. Então, boa tarde, Stephanie. Obrigada pelo convite para conversar com vocês da Rádio Uni. O Junipampa, ele é um jornal universitário, como o nome diz, Jornal Universitário do Pampa. Ele tem como objetivo principal socializar textos produzidos pelos acadêmicos aqui da universidade, mas também textos produzidos pela comunidade não acadêmica, com a ideia de que a gente faça uma integração entre a universidade e a comunidade, né? Então, por meio desses textos, conhecer os pontos de vista dos alunos, também de docentes e técnicos da universidade, e também conhecer o que pensa a comunidade, né? Então, tem muitas pessoas da comunidade, por exemplo, que gostam de escrever literatura e que enviam seus textos, poemas, contos. Também nós recebemos textos de caráter mais informativo, né, como notícias, reportagens, relatando também sobre eventos que aconteceram, que vão acontecer na comunidade de Bagé, mas também textos que problematizem, né, questões que a gente vivencia hoje
não apenas em Bagé, mas no Brasil e no mundo, né? Então nós temos, por exemplo, como uma ação bem importante neste momento a produção dos textos dos colunistas. Nós temos uma egressa da universidade, que foi bolsista também, do LAB, né, que é o Laboratório de Leitura e Produção Textual, que produz o Junipampa, a Mariane Rocha, ela hoje é colunista do jornal. Temos também o Saulo Age, que é psicólogo aqui em Bagé e que produz também as colunas pensando em como o conhecimento psicológico pode ser importante também para os acadêmicos na universidade, né? Então, essa reflexão sobre questões psicossociais. E a acadêmica Thaisa, me faltou agora o sobrenome da Thaisa, Fonseca. A Thaisa Fonseca, que é acadêmica do curso de Letras Português, que tem escrito também sobre questões mais críticas, mas também hoje, essa semana, a coluna que ela publicou sobre séries de TV e literatura. Então, são temas que interessam os leitores de modo geral, né? Questões que envolvam não apenas problemas que a gente discuta, mas também essa parte de conhecer obras literárias, livros e refletir sobre problemas e assuntos de interesse geral, né? E qual é o site do Junipampa, para que a comunidade possa acessar? O site é o junipampa.info. Se caso a comunidade queira enviar algum texto, qual é o meio de contato? Então, qualquer pessoa da comunidade queira publicar o seu texto, pode enviá-lo para junipampa@gmail.com. Então, nós vamos receber o texto e vamos dar um feedback, se for necessário alguma revisão. A gente também pede que seja sempre enviado o texto escrito junto com uma imagem, porque como o Junipampa é um jornal digital, é importante que a gente tenha essa imagem para ser veiculada no site também. Muito obrigada, professora. Depois dessa entrevista, fique agora com uma rápida conversa que nós tivemos com o pessoal do PET Engenharia sobre o 5º desafio das Oi! Nós do grupo PET Engenharia Campus Bagé viemos para trazer um super convite a todos os alunos do ensino médio da cidade. Sim, você que cursa do 1º ao 3º ano do ensino médio tem a oportunidade de fazer parte do 5º desafio de engenharias. Mas você pode estar se perguntando, o que é esse desafio? O desafio trata-se de uma corrida de carrinhos construídos por equipes de 4 alunos mais um professor orientador. Esses carrinhos devem percorrer uma distância de 12 metros, sendo movidos a energia química ou física. A equipe também precisa desenvolver um pôster que explique sobre o funcionamento do carrinho. E atenção, o carrinho deve ser construído com pelo menos 2 materiais recicláveis. Não perca essa chance, forme sua equipe e venha competir. Prove para você mesmo que você é capaz. Sabemos que exatas pode assustar um pouco, mas não é um bicho de 7 cabeças. Basta um pouco de esforço e... você vai longe, então se liga, foi dada a largada. As inscrições começam no dia 1º de julho e vão até o dia 24 de setembro. A competição ocorre no dia 24 de outubro, às 1h30, no saguão da Unipampa. Nós também estamos online nas redes sociais. Nos siga no Instagram, @petengenharias.unipampa e no Facebook, Desafio de Engenharia. Você vai ficar fora dessa? Chegamos então àquele momento em que passamos a agenda do mês com os projetos da Unipampa. Na próxima sexta-feira, dia 28 de junho, às 16 horas, na Orcamp Central, ocorrerá a roda de conversa sobre o medo de falar em público. A roda será mediada por acadêmicos de psicologia da Orcamp, com a colaboração do grupo PET Letras da Unipampa. Venha prestigiar. Sobre a Confraria Poética. Os encontros são semanais para as leituras das obras literárias da literatura brasileira e contemporânea. Os encontros acontecem todas as terças-feiras na sala 4202, das 17h30 às 18h45, sob a regência da professora Vera. Para mais informações, entre em contato com ela, que é pelo e-mail veramedeiros@gmail.com.
Grupo de Estudos e Práticas Meditativas no campus Unipampa Bagé. Nas segundas-feiras, às 17h30, na sala 1203. Mais informações pelo telefone 53 999 226060. Falar com Felipe Cardoso. Clube de Conversação de Inglês. Ocorre nas terças e quintas, do meio-dia às 13 horas, na sala 2207. Agenda do Planetário. No mês de julho, dia 6/7, ocorrerá a sessão Um Pequeno Passo. Projeto Arborizar, indo além dos plantios. Projeto de extensão que promove a arborização planejada do campus. Para aderir à campanha, envie e-mail para vanessarosseto@unipampa.edu.br ou se inscreva pessoalmente no Laboratório 1101. Projeto Leitura e Discussão de Grandes Obras Literárias. O projeto ocorre sempre em um sábado do mês, pela manhã das 9 ao meio-dia. O próximo encontro ocorrerá dia 6 de julho, com a obra Retrato de uma Senhora. Não há necessidade de inscrição prévia. Cada encontro vale 5 horas de extensão cultura. A responsável é a professora Lúcia Maria Brito Correia. O e-mail é lucia.correia@unipampa.com.br. Olá! Você sabia que o campus Bagé conta com uma biblioteca de literatura infantil e juvenil? Sim! Ela funciona na sala 4202, no bloco 4, e é vinculada ao projeto de extensão NULI, o Núcleo de Formação do Leitor Literário. Lá, você encontra um acervo rico de obras de literatura infantil e juvenil, mas também obras da literatura brasileira e universal para todos os gostos e interesses. Venha conhecer a gente! A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, à tarde, e é só chegar e se associar com um dos nossos voluntários. Apareçam no NULI. Agora ouviremos um fragmento do conto de Érico Veríssimo, As Mãos do Meu Filho. Todos aqueles homens e mulheres ali na plateia, sombria, pareciam apagados, habitantes de um submundo, criaturas sem voz em movimento, prisioneiros de algum perverso sortilégio. Centenas de olhos estão fitos na zona luminosa do palco. A luz circular do refletor envolve o pianista e o piano, que neste instante formam um corpo só. Um monstro todo feito de nervos sonoros. Beethoven. Há momentos em que o som do instrumento ganha uma qualidade profunda humana. O artista está pálido à luz de cálcio. Parece um cadáver, mas mesmo assim é uma fonte da vida, de melodias, de sugestões. A origem do mundo misterioso e rico, fora do círculo luminoso. Pesa um silêncio grave e parado. Para saber mais sobre a história, venha para a biblioteca do Núcleo de Formação do Leitor Literário, que fica na sala 4205. E aí, informados? Ficaram interessados no restante dessa história? Este é um conto da Lígia Fagundes Teres, que está disponível no NULI. Ainda nesse clima literário, fiquem com a apresentação dos Dias dos Namorados feita pelo Confraria Poética. Amar. Que pode uma criatura, senão, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar. Sempre, até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, ser amoroso, sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que entrega uma adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Este é o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas,
doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta, mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Curtiram? Se vocês quiserem participar do Confraria, entre em contato com a professora Vera Medeiros, do curso de Letras Português. Fiquem agora com a entrevista da professora Carla sobre o Baque do Pampa. Olá pessoal, nós estamos aqui com a professora Carla Lopardo, professora do curso de música da Unipampa, e estamos aqui com alguns alunos dela do projeto Baque do Pampa Infantil, e hoje nós viemos aqui conversar a respeito do projeto. Professora, eu gostaria de saber qual foi a motivação para a criação do projeto de extensão Baque do Pampa. Bom, inicialmente o Baque do Pampa infantil não existia. Era todo Baque do Pampa, um único grupo. E depois foi interagindo tanto a comunidade e principalmente as famílias que traziam as suas crianças, seus filhos. Então, as professoras Lúcia Teixeira e Luana Sambielsi dos Santos, que criaram o programa de extensão, viram a necessidade de criar um subgrupo que seria o Baque do Pampa Infantil, porque tinha muitas crianças que obviamente não podiam participar de todas o repertório que os adultos faziam, então precisavam de um atendimento especializado, mais diferenciado. Então esse projeto do infantil surgiu o ano passado. Então a partir do ano passado que eu comecei a assumir o grupo infantil, e aos pouquinhos foram crescendo, né, em número. E esse ano estamos com 17, 18 crianças. Só que essas crianças também vão crescendo, então de 14, 15 anos, já o ano que vem com 16, 17 já vão participar do grupo de adultos. E agora estamos com uma faixa etária de entre os 4 anos, que é o Davi, o menorzinho, até 13, 14 anos, que são os meninos que vocês viram antes. E o Baque do Pampa, assim como o grupo inicial dos adultos, surgiu a partir da necessidade de chamar a comunidade para participar de atividades musicais que não precisassem de nenhum tipo de experiência prévia. Então, uma das coisas que a gente sabe fazer e pode fazer é a necessidade de entender música e cantar. Então, a primeira coisa que temos como instrumento é o corpo, a voz. Então, o Baque do Pampa é justamente isso. O baque de, tipo, chegou, estamos aqui, né? De tipo de som, né? De um baque. E do Pampa porque está relacionada, né? Unipampa, a região, a cultura. Então, tem muitos elementos, muitos símbolos aí que representam a atividade que fazemos.
E é um grupo basicamente da comunidade, são pessoas, inclusive temos professores também que participam do BAC, temos famílias da comunidade aqui bem pertinho e de outros bairros mais afastados também da universidade, mas é bem heterogêneo o grupo, né? E aí o mais importante é que todo mundo pode participar fazendo música, se divertindo, mas não precisa ter conhecimentos, não precisa saber, né, sobre música. De que forma as práticas vocais contribuem para o desenvolvimento de habilidades dos participantes, professora? Então, a partir da prática musical, especialmente o canto coletivo, né, as práticas vocais, desenvolve-se primeiramente a questão social, então a sociabilidade, a questão de se relacionar uns com outros, então de perder, por exemplo, o medo de se expor, porque tu ao cantar está se expondo, tá, né, criando algum tipo de comunicação com o outro. Então a gente primeiro desbloqueia essas barreiras, que tem a ver com barreiras culturais, emocionais, né, psicológicas, de todo tipo. Então a primeira coisa é desenvolver a habilidade de se expressar, se comunicar através da música. E como para nós, como professoras, não é necessário o conhecimento prévio, né, musical, então não vamos prestar atenção a, por exemplo, a afinação, né, não é uma coisa que a gente coloca como meta, né? Se a gente canta, essa é a nossa meta, né? Poder reunir um grupo X de pessoas para desfrutar, né, de uma prática musical coletiva que é através da voz, do canto. Então isso é o mais importante. Quanto mais bonitinho fica, melhor, mas a questão é outra, né? Não a questão estética, mas a questão do social, né? De poder fazer uma coisa juntos. Isso é o mais importante. Então essa habilidade que tem a ver com, por exemplo, se relacionar uns com outros, estabelecer comunicações, expressões através da música, poder ser criativo com a própria voz, com o corpo, né? Porque muitas vezes as professoras, eu também com as crianças, fazemos exercícios com o corpo, né? Então desbloqueamos algumas coisas que temos muito amarradas, né? de expressão corporal. Isso nos permite também falar, mas não com a voz, com o nosso corpo, que é importante. Então a habilidade de expressar, de comunicar através da música é a mais importante. E depois outras que são assim habilidades transversais, como por exemplo a atenção, o foco, né? Focar em algumas coisas, por exemplo, prestar atenção a sons que o nosso colega está fazendo, uma melodia, por exemplo, poder seguir com o nosso ouvido uma linha melódica ou um ritmo. Então desenvolvemos algumas habilidades que antes, por exemplo, não sabíamos que tínhamos. E as pessoas começam a descobrir, eu consigo cantar, consigo ler uma partitura, consigo seguir um ritmo, consigo fazer percussão corporal, consigo me mexer. Então são habilidades que talvez estavam dentro dessas pessoas, mas nunca foram descobertas e potencializadas e trabalhadas. Então, através do BAC do Pampa, a gente desenvolve essas habilidades que não tem nada a ver com a construção do conhecimento musical a nível assim ocidental, como poderíamos chamar, né? De saber teoria ou solfejo. Então o foco está em outra coisa. E principalmente, eu acho que assim, por cima de tudo é a questão do grupo. Então construir uma identidade de grupo, que isso é o mais importante. Então as pessoas quando vêm para cá sentem que é o lugar delas, que é o momento delas para descontrair, para cantar, para se divertir, para fazer uma coisa que elas gostam. Então essa é a meta principal e a habilidade que a gente como professores tentamos sempre desenvolver e colocar ali como o objetivo principal. Professora, nós gostaríamos de saber se o projeto BAC do Pampa ele fica somente aqui na Unipampa, aqui no âmbito universitário, ou se ele vai para fora, assim, se eles se apresentam nos lugares externos. Sim, já ao longo de todos esses anos, a partir do ano 2015, se não me engano, quando surgiu o programa,
já receberam muitos convites, principalmente de escolas. Então, as escolas estão muito, a Pericoronel, por exemplo, muito vinculadas a ações e projetos do curso de música, e principalmente do BAC. Já o grupo de adultos se apresentou em várias situações na cidade, em eventos, por exemplo, com o IMBA, em eventos assim, culturais, em praças, ou seja, bem aberto para eventos da comunidade, e não somente dentro da universidade, né? Por exemplo, no auditório já fizemos algumas apresentações onde trouxemos o público de fora, mas também fomos para os eventos externos, convidando escolas e grupos assim de pessoas em geral, né? Público em geral. Então é uma atividade que reúne não somente o curso de música, né? Não são atividades restritas ao curso de música, mas também a outros cursos, porque já fomos chamados para participar, por exemplo, de fóruns da licenciatura ou por exemplo, algum evento do grupo Inclusive, né? Que é da professora Claudete. Então, vários eventos aqui internos e externos também participamos. Então, todas essas ações também têm a ver com questões de divulgação, né? Porque não ficamos fechados aqui, senão que vamos para fora. Isso também movimenta a divulgação e o conhecimento do grupo lá fora da universidade. Isadora, o que tu acha do projeto BAC do Pampa? Eu acho muito legal, por causa que tem instrumentos no final da aula, faço muitos amigos, acho o professor muito legal por causa daqueles instrumentos. Arthur, tu gosta de cantar e te apresentar? Gosto, porque tem canto também, porque a professora nos ensina como faz a dança e fica bem legal. Isis, tu gostaria de nos dizer quais músicas que tu mais gostou de aprender dentro do projeto? Eu gostei do Ciclodomira e Sol da Estrela. Então agora a professora Carla, junto com seus alunos, vai dar uma palhinha. Cadê meu relógio que botei no chão? Cadê meu relógio que botei no chão? Vai ser chique-chique com ele na mão. Vai ser chique-chique com ele na mão. Botei no ouvido para escutar. Botei no ouvido para escutar. Vai ser chique-chique pra lá e pra cá. Vai ser chique-chique pra lá e pra cá. Cadê meu relógio que botei no chão? Cadê meu relógio que botei no chão? Vai ser chique-chique com ele na mão. Fazer chique-chique com ele na mão. Botei no ouvido para escutar. Botei no ouvido para escutar. Fazer chique-chique pra lá e pra cá. Fazer chique-chique pra lá e pra cá. Olá, nós estamos aqui na Unipampa. Nós estamos com o professor Tiago e com a Elimara. E nós vamos conversar um pouco com eles a respeito do que é o NEAB. O que é o NEAB e qual o seu papel dentro da universidade? Bom, eu acho que o NEAB, né, então ele é um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas e ele tem a sua principal função, eu acho, que é agregar, né, essa população, né, as pessoas que são descendentes ou que se identificam enquanto essas etnias. Então, ele se configura como um espaço de debate, de acolhimento, de recepção de alunos cotistas, de alunos não cotistas, mas que se identificam com essa temática. Então, a proposta do grupo é ser um espaço em que se possa estudar, debater e refletir sobre ações relacionadas aos povos afro-brasileiros e indígenas. Como surgiu o NEAB no campus Bagé e há quanto tempo ocorrem as reuniões do NEAB? O NEAB do campus Bagé, ele começou no ano de 2017, as nossas reuniões são quinzenais. O local não é fixo, porque nós não temos uma sala específica para o NEAB, mas as pessoas que quiserem nos visitar e fazer parte do nosso grupo podem entrar em contato, um contato que a gente vai passar posteriormente. E nós temos, e durante
Através do contato deste grupo, a gente pode passar as datas das nossas reuniões, tá? O NEAB do Campus Bagé, como eu falei, começou em 2017, mas, na verdade, o primeiro NEAB da Unipampa, ele teve início em 2010, que não se chamava NEAB, sim ICAB. Foi uma iniciativa da professora Marta Messias, que é uma professora do campus uruguaiana e a coordenadora do NEAB de lá, sentindo a necessidade de como era uma universidade nova, não é, aqui na nossa região, que tem como objetivo o desenvolvimento da região, que nessa universidade também nós tratássemos essas questões da diversidade, tanto étnica quanto outros aspectos. Por esse motivo, a professora Marta, junto com um grupo de outros técnicos e professores pertencentes aos 10 campos da universidade, lançaram este grupo de estudos. O lançamento desse grupo de estudos contou com a presença da ex-ministra e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Nilma, que é uma estudiosa, além de ser uma professora negra, a primeira reitora negra do Brasil. Ela também é responsável, ela edita, tem vários livros e é responsável por palestras e por capacitações, não é, nesta área. E ela, atendendo ao convite da professora Maria Beatriz, na época reitora da universidade, ela esteve aqui para o lançamento desse grupo de estudos. Então, quer dizer, os NEABs na Unipampa, eles começaram quase que desde a criação da universidade e já de uma forma bastante forte, né? Tendo essas pessoas à frente deste grupo. Há ações entre o NEAB do Campus Bagé e os núcleos de outras cidades? Como eu já falei anteriormente, a universidade, cada campus possui um NEAB. Cada NEAB, até considerando os cursos existentes no campus, eles têm uma característica. Nós estamos, sim, articulando para ter alguns trabalhos em comum, porque a temática é a mesma, estudos indígenas e afro-brasileiros, além de outras diversidades, não é? Mas cada grupo tem a sua característica, né? Por exemplo, no Campus Itaqui, agora, no mês passado, eu não pude estar presente, mas teve uma colega da Coordenadoria de Ações Afirmativas que participou de um seminário indígena, que o campus lá trabalha bastante com essa temática indígena, e é um trabalho do NEAB Campus Itaqui, juntamente com a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, quer dizer, o nosso NEAB, ele, além de trabalharmos entre nós, a gente também está trabalhando com outras universidades. Por que a escolha do nome Oliveira Silveira para o NEAB Campus Bagé? Bom, a proposta do nome, né, ela surgiu com a professora Sátira, do campus Jaguarão, que em 2017 estava trabalhando na reitoria. Então, ela estava bastante presente conosco aqui no campus Bagé. E aí, então, ela nos trouxe nos deu a proposta de pensar esse nome, né, Oliveira Silveira, considerando que ele é um autor muito importante para o que a gente entende hoje em dia, né, com relação às lutas, especialmente no contexto brasileiro, da causa negra, né. Então, ele é o poeta que ele é um dos pensadores e ativistas que propõem, né, o Dia da Consciência Negra como dia 20 de novembro, e aí tirar um pouco a ideia da questão da negritude do dia 13 de maio. Então ele é um nome bastante importante e ele é um poeta daqui, do Rio Grande do Sul, né, de Rosário do Sul. Então, pensando nesse contexto de ser uma universidade do sul do país e que estava se constituindo, então pensar num NEAB que pudesse ser representativo e ter à frente desse nome um personagem tão importante no contexto brasileiro, mas que é da nossa região aqui. Então, por isso que a gente pensou nesse nome Oliveira Silveira, que foi uma proposta da professora Sátira, mas que foi acatada por uma unanimidade como nome do núcleo. Quais as ações anteriores do grupo? Bom, como nós estamos reunidos, nós nos reunimos desde 2017, nós já fizemos algumas
ações ao longo desses quase 2 anos de encontro do grupo, né? Então, em 2017 nós fizemos alguns estudos, né? Então a gente organizou os nossos encontros, que são quinzenais, por temáticas, e aí então nós trabalhamos com literatura africana, com literatura afro-brasileira, com a questão das leis, né, que defendem o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, a questão de religiosidade, né? Então nós nos ficamos um pouco trabalhando com essa questão temática. Nós também participamos de alguns eventos, né, enquanto núcleo, como a Semana da África em Pelotas, né, tanto no ano de 2018 quanto agora no ano de 2019. A participação no COPENE, né, que é o Congresso de Pesquisadores Negros e Negras, que tem uma edição que é regional, que acontece na região sul, e tem uma edição que é nacional. Então, no ano de 2017, nós já tivemos uma comitiva que foi do núcleo, né? Então, já no ano da sua inauguração, nós já tivemos representantes do núcleo nesse congresso regional, e a partir desse congresso regional foi que nós conseguimos trazer para a Unipampa. Então, agora em 2019, o congresso vai acontecer aqui na universidade, né? Então, também aproveitamos a oportunidade para convidar todo mundo a participar desse evento, né, o Congresso de Pesquisadores Negros e pensar sobre essas questões. E também no ano de 2018 também tivemos uma participação de uma comitiva indo para o COPENE Nacional, que é o Congresso de Pesquisadores Negros, só que no âmbito nacional, com alunos e professores apresentando trabalhos. Além de algumas incursões em escolas, né, oficinas de turbante, oficina de cultura afro, de máscara, algumas coisas que a gente vem trabalhando com o objetivo de popularizar não, mas de expandir a cultura afro-brasileira e a cultura indígena. Quais as próximas ações do grupo? Neste ano de 2019, nós estamos começando o trabalho, como já falou o professor Tiago, sobre a coordenação da Andréia, que é a bibliotecária aqui do campus Bagé, porque a coordenação do NEAB tanto pode ser assumida, segundo o nosso regimento, por docentes como por técnicos, né? Então, servidores no âmbito da universidade. Nós estamos estudando, concluindo o nosso regimento, é um projeto, não é para ser concluído até o mês de agosto agora, e estamos organizando os nossos trabalhos para este ano de 2019. Um dos projetos que nós estamos estruturando ele deve ser realizado nas escolas, estamos pensando em 4 escolas, e será um deles seria uma oficina de contação da história, que seria destinado ao público da educação infantil. E também algumas outras oficinas que fale de hip hop e algumas outras ações. Também durante as nossas reuniões a gente vai continuar com os nossos estudos. Talvez não soubemos ainda se vai ser autoras ou se vai ser algum projeto, não é? Mas é mais ou menos isso que está previsto agora para este ano 2019. A partir de agosto a gente vai intensificar mais estes projetos e aí pode retornar a conversar com vocês, colocando alguma coisa já de maneira mais concreta. Então, Lari, vamos para as considerações finais? Tu tens algum comentário? Que bonitinhas as crianças, e legal também perceber como a Unipampa promove isso. Sim, e para ficarem mais informados sobre coisas que a Unipampa promove, fiquem ligados nos próximos episódios do nosso programa, que por hoje é isso. Lembrando sempre que a Rádio Uni tem como principal intuito unir vozes e saberes. Engenharias.